Até que a vida nos separe, de Mônica de Castro, romance ditado pelo espírito Leonel, parte 3, capítulo 9. Cassiano ficou louco. Desde o dia em que ela se fora e não reaparecera, quase desesperou. Pensou em procurar a polícia, mas mudou de ideia, lembrando-se da visita que os policiais lhe haviam feito no outro dia. Na certa, lembrar-se-iam dele e entenderiam por que Selena havia fugido com os filhos. Pediu ajuda ao irmão. Foi aquela cadela, vociferou Cassiano, já alterado pelo álcool. Quem? Indagou Aníbal com curiosidade. Aquela prima dela, Clarinha, lembra-se dela? Clarinha? Lembro sim. Estava no meu casamento, não estava? Essa mesma. Tenho certeza de que foi ela. Por quê? Porque foi ela quem levou Selena e as crianças. Rapidamente, Cassiano narrou ao irmão a visita de Clarinha e como havia saído com a mulher e seus filhos, embora contra a sua vontade. E agora, o que vamos fazer? Não sei, mas preciso reaver as crianças. Tem alguma ideia de onde ela possa estar? Nem imagino. Podemos apertar a tal de Clarinha se você quiser. Ficou louco? Quer parar na cadeia, é? Não, nada disso. Não podemos fazer nada contra a lei. Aníbal soltou uma gargalhada e tornou zombeteiro. Desde quando você respeita a lei? Desde que me interessei por uma certa herança. Ah, agora sim. E o que pretende fazer? Posso procurar Clarinha e fazer um escândalo. Estou no meu direito. Ela sumiu com meus filhos e tem que me dar conta deles. É assim que quer ficar dentro da lei? O que tem? Não vou bater em ninguém, só vou exigir satisfações. E sabe onde ela mora? Sei. Então vamos até lá. No dia seguinte, bem cedo, saíram rumo à casa de Clarinha. Como o edifício era muito elegante, o porteiro não os deixou entrar, o que só serviu para aumentar ainda mais sua raiva. Ocultaram-se atrás de uma árvore e ficaram à espreita. Cerca de meia hora depois, Clarinha apareceu. Desceu as escadas da portaria e foi caminhando em direção à rua. Como era costume, Fabrício passava por ali todas as manhãs e lhe dava uma carona até o trabalho, que ficava perto do seu. Quando ela se aproximou da árvore em que estavam escondidos, os dois saltaram à sua frente. Olá, Clarinha, como vai? Perguntou Cassiano com ar debochado. Está bêbado a essa hora da manhã, Cassiano? Observou ela com desdém. Isso não é da sua conta, assim como minha família também não é. Ela sentiu um leve tremor e olhou para a portaria, mas o porteiro sentado à sua mesa conferia a correspondência e nem a vira passar. O que quer de mim, Cassiano? Escute aqui, interveio Aníbal com ar ameaçador. Só o que queremos é saber onde eles estão. Por que não para de dar uma de difícil e entrega logo o jogo? Clarinha sustentou o olhar de Aníbal e respondeu com desdém. Anda acompanhado de capangas agora, Cassiano. Aníbal cerrou os punhos, mas Cassiano conteve. Tomando a dianteira, esclareceu. Aníbal é meu irmão. Devia lembrar-se dele. Não lembro e nem faço questão. E agora, se me dão licença, preciso ir trabalhar, se é que sabem o que é isso. Escute aqui, sua ordinária, esbravejou Aníbal. Não pense que só porque é riquinha pode fazer o que bem entende. Trate logo de devolver Selena e as crianças. Cassiano é o pai, tem o direito de saber onde estão. Não sei do que está falando. Não se faça de cínica, Clarinha, objetou Cassiano. Você os levou de casa e não os trouxe de volta. Quer dizer que eles sumiram? Vai dizer que não sabe? Não sei. Deixei Selena com as crianças na porta do prédio às 6 horas. Se ela resolveu fugir depois, não é problema meu. Aliás, é bem feito para você. Nesse momento, Adriano parou o carro junto ao meio-fio e Clarinha suspirou aliviada. Clarinha chamou ele. O que está acontecendo aí? Até logo, disse Clarinha para os dois, dando a volta no carro e entrando no lugar do carona, branca feito uma cera. Vamos embora. Enquanto Adriano colocava o automóvel em movimento, ainda ouviram a voz de Cassiano, que furioso gritava e gesticulava as mãos. Clarinha, diga onde está Selena. Isso não vai ficar assim, quero... Com a distância, não puderam ouvir as últimas palavras de Cassiano. Clarinha tremia feito um bambu.
e Adriano passou o braço ao redor de seus ombros, puxando-a para perto de si, perguntando assustado: Clarinha, o que foi aquilo? Que eram aqueles homens? Ela quis disfarçar, mas ele se adiantou. Por que estavam perguntando por Selena? Vendo que não tinha como mentir, viu-se obrigada a contar-lhe a verdade, ao menos parte dela. É Cassiano, marido de Selena, e o outro é seu irmão. Vieram em busca de minha prima. Por quê? Ela está hospedada em sua casa? Não. Pelo que pude compreender, ela sumiu. Sumiu por quê? Clarinha sentiu-se tentada a contar-lhe a verdade. Afinal, Cassiano quase matara a mulher, estava aterrorizando e traumatizando os filhos, e ela acreditava que agora ele deveria dar-lhe razão. Contudo, a voz de Adriano se fez ouvir novamente. Bom, seja o que for que tenha acontecido, não é problema seu. E depois, se ela sumiu mesmo, ele está coberto de razão em querer saber onde ela está. Adriano, ele deve ter feito alguma coisa muito grave para que isso acontecesse. Conheço Selena e sei que ela não tomaria uma atitude dessa se não fosse por um motivo muito forte. Que motivo? O que pode justificar uma mulher que abandona o marido e o lar? Não sei. Ele pode ter batido nela, por exemplo. Vai me dizer que acha isso certo. Adriano considerou. É claro que aquilo não era certo, mas muito menos certo era uma mulher querer se desquitar. Bem, Clarinha, certo não é? Claro que não. Homem que bate em mulher é covarde. Contudo, volto a dizer que não creio que isso seja motivo para a separação. Como pode dizer uma coisa dessas, Adriano? O que espera que ela faça? Que se deixe matar? Não, claro que não. Ele estava confuso e começou a ceder. Tudo bem, você tem razão. Até que enfim. Mas isso é mais um motivo para você se afastar dela. Como é que é? É isso mesmo, Clarinha. Cassiano maltrata Selena? Que ela então se desquite, tudo bem, mas que arque com as consequências do seu ato depois. Como assim? Sabe que as mulheres desquitadas são mal vistas, assim como vai ficar mal vista quem andar com elas. Por isso, não quero que você se aproxime mais de Selena. Pare com isso, Adriano. Não vou permitir. Selena é minha prima e minha amiga, e não vou abandoná-la num momento difícil só por causa do seu preconceito. Mas, Clarinha, você viu aqueles dois? Eram dois marginais. Quer se envolver com gente desse tipo? Selena não tem nada a ver com eles. É uma moça honesta e direita. Não tem culpa se o marido bebe e bate nela. Mesmo assim, não quero você envolvida com ela. É para o seu próprio bem. Absolutamente não, Adriano. Não vou permitir que mande em mim e decida o que é ou não para o meu bem. Gosto de Selena, ela é minha amiga e não pretendo deixar de falar com ela, quer você goste, quer não. Prefere ela a mim? Não se trata disso. Você é meu noivo e eu o amo, mas gosto também de Selena e pretendo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la, mesmo que isso me aborreça, mesmo assim. Não estou fazendo nada para aborrecê-lo, pelo contrário, gosto de você e quero que vivamos bem, mas se quer se aborrecer, o problema é seu e não meu. Vai brigar comigo por causa dela? Não estou brigando com você. Você que parece querer brigar comigo. Pare de implicar com Selena e tudo ficará bem. Não estou implicando com ela, mas é que acho que não fica bem. Ora, Adriano, por que tem que ser tão preconceituoso? Por que não é como seu irmão? Ah, eu devia imaginar. Quer dizer agora que Fabrício que é legal e eu sou idiota, não é mesmo? Se é assim, por que não termina tudo comigo e fica logo com ele? Pare com isso, Adriano. Não ponha palavras na minha boca. Pelo visto, Fabrício conquistou sua admiração, não é? Ela não respondeu, não é? Se quer mesmo saber, eu admiro sim. Ao menos não é preconceituoso e mesquinho feito você. Adriano silenciou. Estava com tanto ódio que seria capaz de uma loucura se continuasse. Onde já se viu, Clarinha agora querer se passar para o lado do irmão. Será que se enganara sobre ele e Selena? E aqueles dois é que andavam de namorico? Não, não podia ser. E ele, o irmão, podia não se dar muito bem, mas Fabrício não se atreveria. Ou será que se atreveria? Clarinha também se calou. Estava furiosa com Adriano, decepcionada com seu preconceito. Como é que podia amá-lo mesmo assim? Tinha esperança de que ele mudasse,
de que abrisse os olhos para o mundo e passasse a enxergar um pouco além de seus problemas cotidianos, mas ele parecia resistir. Preferia se manter apegado àqueles conceitos distorcidos e distanciados dos verdadeiros valores do espírito. Ela o amava muito e pretendia se casar com ele. Por isso não gostava quando brigavam, mas também não podia abandonar Selena. A prima contava com ela com seu apoio. Contudo, se Adriano descobrisse onde ela estava, era bem capaz de entregá-la a Cassiano. Precisava tomar cuidado. Em hipótese alguma, ele devia sequer desconfiar do lugar onde ela estava escondida. Ainda bem que não visitava muito a avó. Aliás, fazia quase um ano que não aparecia, desde a festa de seu último aniversário. Não seria agora que iria resolver aparecer. O domingo amanheceu com chuva, e Adriano, que havia programado ir à praia com Clarinha, apanhou o telefone e discou o número de sua casa. Alô? A Clarinha está, por favor? Não? Sabe onde foi? Sou eu mesmo, Adriano. Não precisa, obrigado, até logo. Colocou o fone no gancho e foi para a janela preocupado. Clarinha andava muito esquisita. Há uma semana que não falava direito com ele e quase não parava em casa. Tentou saber o que estava acontecendo, mas ela respondia sempre com uma evasiva, e agora esquecia por completo o compromisso que tinha com ele. Foi juntar-se aos pais na copa para o desjejum. Onde está Fabrício? Perguntou. Saiu cedo? Respondeu Flávia, servindo o filho de uma xícara de café. Quer uma torrada? Adriano sentiu uma pontada de ciúmes. Será que saíra com Clarinha? Sabe onde foi? Não tenho certeza, respondeu Paulo, mas acho que foi visitar sua avó. Ouviu falando alguma coisa a ela ao telefone. Vovó Dulce? Não, sua avó Inês. Flávia olhou discretamente. Nem tivera tempo de intervir. Desde que Fabrício escondera aquela moça em casa da mãe, pedira-lhe segredo, e ela jurara não falar nada a ninguém. Paulo não aprovaria e, na certa, Adriano também não. Mas agora o marido, sem saber de nada, acabara de colocar a moça em risco, e ela estremeceu. Acho que vou dar um pulo lá, falou Adriano. Não estava com a menor vontade de visitar a avó, contudo precisava saber se Fabrício estava mesmo lá, e se estivesse, iria fazer-lhe companhia até que fosse embora. Só assim não lhe daria chance de ir se encontrar com ela pelas suas costas. Por quê? Indagou Flávia surpresa. Você quase não visita sua avó? É que Clarinha saiu e está chovendo. Não vai dar praia mesmo, então pensei em fazer-lhe uma visita. Não deve ir. Paulo olhou a surpresa e retrucou. Por que não, Flávia? O que tem de mais Adriano ir visitar a avó? Nada, isto é. Mamãe não está bem, acho que é gripe. E daí, Fabrício não foi? Por que não posso ir também? Por acaso não sou seu neto também, ou só Fabrício pode ir visitá-la? Não é nada disso, meu filho. Você sabe o quanto sua avó gosta de você. Então não sei qual é o problema. Assim o tempo passa mais depressa. Adriano terminou de tomar o café e foi trocar de roupa, voltando logo em seguida com as chaves do carro na mão. Beijou a mãe e o pai e saiu. Flávia ficou apreensiva. Esperou até que Paulo terminasse também e dirigiu-se para o seu quarto. Apanhou o telefone e discou o número da casa da mãe. Precisava avisar que Adriano ia para lá. Em casa de Inês foi um alvoroço. Selena, sem saber o que fazer, queria se trancar no quarto e ficar bem quietinha, mas seria difícil conter as crianças, que logo delatariam sua presença ali. Fabrício ficou preocupado e pensou em ir embora. Talvez assim ele mudasse de ideia e fosse embora também. Clarinha, por sua vez, estava bastante preocupada. Se Adriano souber que estou aqui, vai querer me matar. Não exagere, Clarinha, objetou Fabrício, que tem demais. Ficamos de ir à praia hoje, mas está chovendo. Mesmo assim, na certa ele ligou para minha casa e não me encontrou. Deve ter ficado chateado. Afinal, eu deveria ter avisado que faltaria o nosso compromisso. Ele que deveria ter suposto que você não iria à praia com chuva, tornou Fabrício indignado. Não é nada difícil de adivinhar. Não, eu é que não deveria ter vindo, mas tinha que saber como estavam as coisas, devia ter telefonado. Agora não adianta se lamentar, ponderou Inês. O melhor que temos a fazer é sair. Todos nós,
Não, apenas Clarinha, Selena e as crianças. Mas Dona Inês, objetou Selena, para onde é que vamos? Está chovendo. Não podemos ficar andando por aí com 2 crianças. Vamos dar uma volta de carro até que vá embora. Como saberemos que ele já se foi? Deixarei a luz da varanda acesa quando ele ainda estiver aqui, sugeriu Inês. Depois que ele se for, apagarei a luz e Clarinha poderá voltar sem problemas. Enquanto isso, ficam rodando por aí. Sei que não é nada agradável, mas não temos escolha. Está certo. Vamos, Selena, apanhe as crianças. Rapidamente colocaram as crianças no carro, abriram o enorme portão de ferro e saíram para a rua. Cerca de 10 minutos depois, o automóvel de Adriano dobrava a esquina, parando em frente ao casarão da avó. Ele buzinou e Fabrício, fingindo surpresa, veio abrir para alívio de Adriano. Escancarou o portão para que o irmão passasse com o carro e fechou novamente, deixando de trancar o cadeado, certo de que o irmão logo iria embora. Adriano, que surpresa! Exclamou ele logo que o irmão estacionou atrás na garagem. O que faz aqui? Estava em casa entediado, vim papear um pouquinho. Coisa rara, hein? Você vir aqui. Fabrício passou na frente. Enxugou os pés no carpete e entrou com Adriano logo atrás. Ao passar pela porta, porém, notando a luz da varanda acesa e julgando que a avó havia se esquecido de apagá-la pela manhã, deslizou a mão pela parede ao lado da porta e, encontrando o interruptor, desligou rapidamente, num gesto tão mecânico que nem ele se deu conta, nem ninguém percebeu o que fizera. O tempo foi passando e nada de Adriano ir embora. Foi até ali para vigiar Fabrício e era o que faria. Depois de 2 horas de papo, Adriano pediu à avó para telefonar. A chuva tinha aumentado e ele precisava saber se Clarinha já havia voltado. Apanhou o telefone e ligou para sua casa, mas ela não estava. Que coisa! Disse ele aborrecido. Algum problema, meu filho? Quis saber Inês. Não, vó, está tudo bem. É que Clarinha resolveu desaparecer. Fabrício e Inês se entreolharam e a avó procurou confortá-lo. Tenho certeza de que nada de mal lhe aconteceu. Do lado de fora, Clarinha vinha chegando. Haviam ido tomar um sorvete e vinham de volta para ver se Adriano já se fora. Chovia forte e ela passou devagarzinho pela porta do casarão Inês e olhou. A luz está apagada, gritou Selena. Ufa, graças a Deus, ele já foi. Podemos entrar agora. Clarinha parou o automóvel em frente ao portão e desceu. Não estava trancado, e ela puxou a corrente escancarando. Voltou para o carro correndo, já toda molhada, engatou a marcha e entrou. Foi guiando devagar, até que parou em frente à porta de entrada. Vou ajudá-la com as crianças, depois coloco o carro lá atrás e volto para fechar o portão. Saltou novamente e abriu a porta do carona, dando passagem para Selena, que correu para a varanda com Carlinhos no colo, todo enrolado na manta para não se molhar. Depois abriu a porta de trás e ergueu Selma, correndo com ela a escada acima. Rapidamente meteu a mão na maçaneta e escancarou a porta, entrando esbaforida com a menina seguida por Selena. Estacaram abismadas. Fabrício e Inês, surpresos, ficaram sem reação e Adriano, erguendo-se do sofá, olhava-as com estupor. Mas o que significa isso? Perguntou Adriano apalermado. Mas que depressa, Fabrício recuperou-se do susto. Colocou-se entre o irmão e Clarinha e tratou logo de ir justificando. Adriano, Clarinha não tem culpa de nada, foi tudo culpa minha. Adriano não lhe deu ouvidos. Furioso passou por Clarinha feito uma bala, correndo em direção ao carro. A moça, ainda atônita, colocou Selma no chão e saiu atrás dele, seguida por Fabrício e por Inês, que implorava. Adriano, escute-me, Adriano. Venha cá, meu filho, não vá embora assim. Vocês são todos uns fingidos. Traindo-me pelas costas, rosnou enquanto se sentava ao volante. Clarinha chegou logo depois e colocou a mão no vidro, tentando falar com ele. Não faça isso, Adriano, vamos conversar. Vendo Clarinha parada ao lado de Fabrício, seu coração disparou. De repente, tudo se esclareceu. O irmão aceitara ajudar aquela vadia da Selena só por causa de Clarinha. Por isso ela não lhe contaram onde a prima estava escondida, mentindo para ele e fingindo que de nada sabia. Como não pensara nisso antes,
Na certo estavam traindo, e sua avó era alcoviteira. Senão não se prestaria ao papel de acobertar aquela pouca vergonha. Não conseguindo conter o ódio, entreabriu o vidro do carro e vociferou. Vocês devem ter se divertido muito às minhas custas, não é mesmo? Como assim? Indagou Clarinha atônita. Pensa que não sei que são amantes? Ligou o carro e saiu em disparada, passando rente ao carro da noiva ainda parado em frente à varanda. Clarinha, magoada, fitou Fabrício com os olhos cheios de lágrimas. Como Adriano podia pensar uma coisa daquelas, não sabia que eu amava? Sem dizer nada, Fabrício correu para o seu carro e entrou, seguido por Clarinha, que entrou do outro lado, mas que depressa virou a chave, engatou a primeira e arrancou derrapando pela chuva. Meu Deus! Gritou Inês, tenham cuidado. Chovia torrencialmente. Adriano, fora de si, tomou o caminho que conduzia ao alto da Boa Vista. Não pensava em nada. Não podia ir para casa, só o que queria era fugir. Mais atrás, Fabrício seguia de perto. O irmão estava equivocado, fazendo uma ideia errada ao seu respeito, e ele não podia deixar que as coisas ficassem assim. E depois estava transtornado. Não devia sair dirigindo daquele jeito. Precisava fazê-lo parar para conversarem. Depois de tudo esclarecido, Clarinha podia voltar dirigindo seu carro até que ele se acalmasse. Ô Fabrício! Choramingou Clarinha, como ele pôde pensar uma coisa dessas. O ciúme é mau conselheiro, Clarinha. Mas não se preocupe, vamos esclarecer tudo. Começavam agora a subir, a toda velocidade. Adriana ia fazendo as curvas sinuosas sem diminuir ou reduzir, e Fabrício começou a se alarmar. Seria melhor que fosse com calma. A estrada aqui é perigosa, ainda mais com um tempo desses. Clarinha nem ousava respirar. Com cautela, Fabrício tentava segui-lo de perto, mas era obrigado a diminuir nas curvas para não derrapar. O carro de Adriano foi seguindo em disparada, até que alcançou o cume da montanha e passou pela pracinha do alto, começando então a descer. Aonde é que ele vai? Indagou Fabrício, cada vez mais preocupado. Pensaram que ele iria parar na pracinha, mas não. Adriano nem diminuíra. Descia a montanha feito um louco, tirando finos de árvores e do meio-fio. Ladeando a estrada, a floresta da Tijuca se estendia imponente, semi-oculta pela neblina que começava a descer. Adriano nem se dava conta do que fazia. Continuava correndo, acelerando cada vez mais, sem se importar com as derrapagens que quase matavam Fabrício e Clarinha de susto. Descia alucinado, dando guinadas com o volante para não sair da estrada sinuosa, até que depois de uma curva mais fechada, o chão molhado, aliado ao óleo derramado pelos demais veículos, funcionou como um sabão, e o carro derrapou e rodou 2 vezes, deslizando para a pista do outro lado. Adriano, apavorado, ainda pisou no freio, mas não adiantava. O carro não obedecia mais ao seu comando, e o volante pareceu travado em suas mãos. Rapidamente foi vendo o fim da pista se aproximar, até que o carro deu um solavanco e subiu meio-fio, indo despencar de frente, no precipício para a morte. Mais atrás, Fabrício e Clarinha assistiam a tudo aterrados, sem nada poder fazer para impedir a tragédia. O rapaz parou o carro logo após a curva, e ambos ficaram olhando, como que vidrados, sem poder tirar os olhos daquela cena que mais parecia saída de um filme de terror. Ouviram o barulho da batida, quando o carro arrastou fundo no meio-fio, e ficaram impotentes, cobertos de horror, vendo o automóvel sumir por entre o capim que encobria a beira do precipício, até que escutaram um ruído seco, depois outro e, por fim, apenas o barulho da chuva. Capítulo 10. Nada mais havia que pudesse ser feito. Adriano perdera a vida naquele acidente trágico, e toda a família chorava sua dor. Flávia teve que ser hospitalizada, vítima de uma crise de nervos que nem a permitiu comparecer ao enterro. Embora acreditasse na sobrevivência do espírito, perder o filho ainda tão jovem fora para ela um golpe duro demais. O choque foi imenso para todos, e poucos dias depois do funeral, a família parecia ver-se desestruturado.
Paulo intimamente acusava Fabrício pelo acidente. Quando soube o que realmente havia acontecido, passou a culpar o filho pela tragédia, julgando-o único responsável pelo desatino de Adriano. Quando finalmente voltou ao trabalho, estava cabisbaixo, triste e endurecido, suas feições marcadas pela dor. Ocultava uma revolta que já não conseguia mais esconder de si mesmo. Tudo fora culpa de Fabrício, maldita a hora em que o adotara. Sentado só em seu escritório, olhando pelo vidro da janela os carros pequenininhos na rua lá embaixo, escutou batidas na porta e disse sem interesse: "Entre." Era Marcos, o cunhado, que vinha com alguns papéis na mão. Ele puxou a poltrona defronte a ele, acomodou-se, posou os documentos sobre a mesa e, encarando-o com compreensão, falou: "Paulo, se já estivesse sentindo melhor, preciso discutir algumas cláusulas contratuais com você." Marcos era o diretor financeiro da empresa, um homem muito dedicado e competente, e Paulo estava satisfeito com seu trabalho. Naquele momento, contudo, olhou como se não o conhecesse e respondeu sem muito interesse: "Está bem, vamos lá." Fazia as coisas maquinalmente. Perder o filho a quem amava e aquela perda era irrecuperável. Entretanto, precisava continuar seus negócios e fez o possível para que ninguém percebesse a mágoa e o ressentimento que lhe iam na alma. Em casa, mais refeita, Flávia tentava entender o que havia acontecido. O apoio de Fabrício e da mãe fora fundamental em sua recuperação, e ela começou a se sentir mais confortada, certa de que aquela perda não fora casual, mas programada por Adriano, por uma razão que ela desconhecia. Ela estava sentada na sala conversando com a mãe quando Olívia veio avisar que Clarinha estava ali para vê-la. "Faça entrar." Clarinha entrou meio sem jeito, cumprimentou a ambas, pediu licença e se sentou, olhos pregados no chão, sem coragem para dizer o que há tanto havia programado. Dona Flávia começou após alguns minutos de constrangedor silêncio. "Vim aqui para lhe prestar o meu apoio e para que me perdoe." "Não precisa se desculpar, minha filha," cortou Flávia em tom compreensivo. "Sei que não foi culpada de nada. As coisas aconteceram da forma como tinham que acontecer. Mesmo assim, se não tivesse ido à casa de Dona Inês naquele dia." Desatou a chorar. Quando saíra de casa, jurara a si mesma que não iria chorar, mas não aguentara. Também estava sofrendo muito e não conseguia esconder. "Tenha calma, menina," falou Inês bondosamente. "Se você não tivesse ido à minha casa naquele dia, outro motivo levaria Adriano àquele acidente. Nada acontece por acaso." "Pensa mesmo assim?" "Tenho certeza." Ela olhou discretamente para Flávia, abatida, jogada sobre o sofá, e sentiu um aperto no coração. Dirigindo-se a ela, prosseguiu: "Dona Flávia, quero que saiba que eu amava muito seu filho." Ela parou de falar, embargada pelo pranto. Não sei de onde ele tirou a ideia de que Fabrício e eu... Nova pausa, novos soluços. "De que Fabrício e eu somos amantes. Isso não é verdade, não é?" "Eu sei, minha querida, e ninguém está pensando nisso. Adriano sempre teve uma certa rivalidade com o irmão e era ciumento, mas eu não fiz nada. O ciúme não precisa de motivos, basta a insegurança, o medo, o apego. Quando se tem certeza do verdadeiro amor, não há motivos para ser ciumento. Sou uma moça direita, Dona Flávia. Ninguém está dizendo o contrário. Você está se justificando à toa." "É isso mesmo," concordou Inês. "Não precisa ficar se desculpando. Não estamos zangadas nem magoadas com você. Entendemos perfeitamente os seus sentimentos por Adriano. Eu só queria ajudar. Queria ajudar minha prima, ela está numa situação difícil. Sabemos disso também, tanto que ela continua em minha casa até hoje. Se eu não estivesse certa das suas intenções ou das dela, jamais teria permitido que ficasse comigo." "Obrigada," murmurou Clarinha, a voz embargada pela emoção. "Esteja certa de que entendemos o seu sofrimento," tornou Flávia, "e você será sempre bem-vinda em nossa casa." "Obrigada novamente, Dona Flávia, mas não quero que as pessoas pensem que venho aqui por causa de Fabrício." "As pessoas não têm que pensar nada," rebateu Inês. "Não é problema delas. E se pensam, não se importe. O que vale é a sua consciência."
Clarinha saiu da casa de Flávia mais tranquila e se sentindo menos culpada. Embora soubesse que não desejara nem causar o acidente, sentia remorsos por não haver colocado Adriano a par do que estava acontecendo. Se tivesse lhe contado a verdade, talvez nada daquilo tivesse acontecido, mas ele era radicalmente, contra sua aproximação com Selena. Até que concordava com o desquite, já que o marido lhe batia, mas achava que Selena não era companhia para ela e deveria assumir sozinha sua condição de desquitada, isolando-se da sociedade, como se de repente, de uma hora para outra, fosse se desquitar também de seus valores e princípios. Inês lhe dissera que o acidente teria ocorrido de qualquer maneira, que já estava programado, mas como? Quem é que programaria uma coisa daquelas? E por quê? Aqueles mistérios eram por demais confusos para ela. Fabrício acreditava em vida após a morte, em reencarnação, em livre-arbítrio do espírito. Seria aquilo verdade? Estaríamos nós predestinados à nossa sorte ou tínhamos a liberdade de escolher, construir e modificar nossos destinos? Ela não sabia e estava confusa. Chegando à casa, resolveu telefonar para Selena. Sabia que ela estava se envolvendo com o espiritismo e pensou se não seria bom trocarem umas ideias. Discou o número da casa de Inês, mas a linha estava ocupada e ela recolocou o fone no gancho, para aguardar mais alguns minutos, até que a porta da frente se abriu e a mãe entrou. Vinha carregada de embrulhos, tropeçando nos saltos dos sapatos que atrapalhavam ao caminhar com tantos pacotes. Clarinha? Exclamou esbaforida, porque não vem me ajudar. A moça soltou um suspiro e se levantou vagarosamente, mas a criada já vinha chegando lá de dentro, toda solícita, e apanhou os embrulhos, caixas e sacolas que ela carregava. Leve tudo para o meu quarto e deixe em cima da cama, ordenou depois, irei arrumar. Sim, senhora, respondeu a criada. Depois que ela saiu, Clarinha falou em tom de censura. Mamãe, porque não pode ser mais gentil? Custa pedir por favor e dizer obrigada? Elisete fez um muxoxo e acrescentou com desdém. Ora, minha filha, deixe de bobagens. Eles já estão acostumados. Clarinha não respondeu e apanhou o telefone, discando novamente o número da casa de Inês. Para quem está ligando? Perguntou a mãe com curiosidade. A linha continuava ocupada e Clarinha pressionou o gancho esperando o novo sinal e respondeu de má vontade. Para uma amiga. Uma amiga? Mamãe não tem nada para fazer, não. Ir ao cabeleireiro ou manicure? Deixe de ser implicante, Clarinha. Perguntei só por perguntar. Ela fez uma pausa estudada e continuou. E Fabrício, como vai? Com o fone no ouvido e discando, Clarinha encarou-a com surpresa e retrucou. Não sei, acho que vai bem, porque pergunta. Bem, minha filha, eu estive pensando. Adriano era um excelente partido, mas infelizmente se foi. No entanto, o irmão... Clarinha bateu com o fone no gancho com raiva. Levantou-se dedo em riste e esbravejou. Pare com isso, mamãe. Não se atreva a dizer o que está pensando. Eu amava Adriano e Fabrício é meu amigo. Não faça insinuações descabidas. Friamente, Elisete se levantou e, encarando a filha com ar de malícia, retrucou irônica. Eu não estou insinuando nada. Foi Adriano mesmo quem insinuou. Apenas pensei que já era hora de você parar de brincar de mulher de negócios e se dedicar ao seu verdadeiro papel de esposa e de mãe. O quê? O que está dizendo, mãe? Você ficou louca? Não, não fiquei. Mas andei conversando com seu pai. Você quis fazer faculdade, tudo bem, nós deixamos. Quis trabalhar, nós também permitimos. Mas tudo porque você estava noiva de Adriano e ia se casar. Mas agora que ele morreu, achamos que você deve começar a pensar em um outro noivo. E se casar realmente. Chega de brincar de trabalhar. Brincar de trabalhar. Mas isso é um disparate. Ora vamos, minha filha, seja razoável. Você pensa que nós concordamos em lhe dar estudo e permitimos que trabalhasse para que se tornasse uma aceitorona? Claro que não. Fizemos a sua vontade, mas agora chega. Já estudou, já trabalhou. Não acha que agora está na hora de levar a vida realmente a sério? Clarinha mal podia crer no que estava ouvindo. O pai e a mãe pensavam que ela trabalhava por mero capricho, por distração, por brincadeira.
Era uma humilhação. Mamãe balbuciou tentando controlar a raiva. Se pensa que trabalho por distração, está enganada. Trabalho porque gosto do que faço e porque quero ser independente. Gosto de ter o meu próprio dinheiro. Você não precisa disso. Seu pai pode lhe dar tudo e seu marido continuará lhe dando o que quiser. Para que se inferiorizar num empreguinho qualquer? Empreguinho, mãe. Trabalho numa grande empresa exportadora. Sou assessora do diretor executivo. Como pode chamar de empreguinho? É apenas uma secretária de luxo, nada mais. Não fosse por seu pai, seria esse o nome que dariam ao seu cargo e não de assessora. O que? Como assim? Ora, vai me dizer que não sabe. Ela balançou a cabeça. Como pensa que conseguiu esse emprego? Deixei o meu currículo no departamento pessoal. E porque acha que a chamaram por sua competência? Ora, vamos, Clarinha, caia na realidade, ninguém a conhecia. Você era uma moça recém-formada e inexperiente. Não achou estranho ocupar um cargo tão alto? Clarinha estava confusa e atordoada. O que a mãe lhe dizia era uma barbaridade, mas seria verdade. Ela bem que estranhara ter sido chamada tão rapidamente. Contudo, movida pelo entusiasmo, nem questionara nada. Pensava que a tivesse escolhido por haver frequentado uma boa faculdade, o que era indício de uma boa base. Subitamente, porém, a verdade caiu sobre ela como um raio. Enquanto ia digerindo aquela revelação, a mãe não parava de falar, pois foi seu pai quem lhe arrumou esse emprego. Quando soube que você havia colocado seu currículo lá, telefonou para o doutor Aureliano, que é seu amigo, e conseguiu a colocação para você. Mas agora chega de brincar de mulher de negócios. Nem terminou a frase. Clarinha saiu correndo da sala e foi apanhar a bolsa, ganhando a rua em desespero. Tirara a tarde de folga para poder ir à casa de Flávia e pensou em voltar à empresa para tirar satisfações. Mas de que adiantaria? Se aquilo era verdade, seu chefe a trataria com frieza e telefonaria ao seu pai, explicando o ocorrido. Não, precisava pensar numa maneira de sair daquilo com dignidade. Pediria demissão. Mais tarde, naquele mesmo dia, foi bater à porta da casa de Inês. Quando ela viu a moça entrar, admirou-se com seu ar abatido, mas pensou ainda ser consequência da entrevista que haviam tido mais cedo. Clarinha? Surpreendeu-se Selena o que foi que houve. Ela desabou na poltrona e contou tudo a prima e a Inês, confessando-se decepcionada e sem esperanças. De uma só vez perder o noivo amado, o emprego e a confiança na família. Não se atormente, consolou Inês. Na vida não se perde nada, trocam-se experiências. Quando alguma coisa se vai é porque não precisamos mais dela e uma outra melhor irá aparecer. Queria mesmo acreditar nisso, respondeu Clarinha desanimada. Hoje cedo, depois que conversamos, tentei ligar para Selena. Sei que também se tornou espírita e pensei em esclarecer algumas coisas, mas o telefone só dava ocupado e eu desisti. E depois não acredito mesmo. Não acredita, pois devia. Como? Perdi Adriano e não se pode dizer que não precisava mais dele, precisava e muito. Será mesmo? Será que você já não haviam terminado o tempo que haviam programado juntos? Não estou entendendo. Não programei nada. Hoje não, mas ontem. Quando no mundo espiritual vocês devem ter traçado as primeiras linhas de suas encarnações. E aqui somente aconteceu o que vocês determinaram. Mas como pode dizer que não precisava mais dele? Preciso dele até hoje. Depende de como encare as coisas. Você pode pensar que precisa, porque ainda está apegada a Adriano. Contudo, para o seu crescimento, desenvolvimento de seu espírito e do dele, esse envolvimento não é mais necessário. O que vocês precisam agora é de outras experiências. Ele no mundo espiritual, você aqui na Terra, seja contra o namorado, seja enfrentando a vida sozinha, seja batalhando pelo seu trabalho. Não é tão simples assim como diz. Pode não ser. Eu também sofri, porque a Adriana era meu neto e eu amava. No entanto, tenho consciência de que ele cumpriu mais uma etapa em sua jornada evolutiva e vou rezar para que possa se desincumbir da próxima, e isso sem deixar de amá-lo ou sentir saudades dele. Não acha que há um contrassenso no que diz?
Como pode aceitar a sua partida e sentir saudades dele ao mesmo tempo? Se você tivesse um filho que fosse estudar na Europa, por exemplo, o que você faria? Não deixaria que fosse, sabendo que era o melhor para ele naquele momento? É claro que sim, mas isso é diferente. Não é não. Você aceitaria sua partida com naturalidade, embora sentisse saudades dele, mas não ficaria desesperada nem angustiada, porque teria certeza de que ele estaria estudando para o seu progresso, não é mesmo? Continuo achando que é diferente. Nesse caso, ele estaria vivo. E quem disse que Adriano não está, vive apenas em outro plano, mas continua tão vivo como nós, e chegará o dia em que tornaremos a nos reencontrar. Clarinha balançou a cabeça incrédula. Queria muito acreditar naquilo, mas não conseguia. Parecia-lhe fantástico demais. Dona Inês, o que me diz parece impossível. Concordo que seria extremamente confortante saber que nossos entes queridos continuam vivos em algum lugar, mas não acredito que seja essa a realidade. Não. E o que pensa então que morreu acabou? Não sei o que dizer. Acho que caímos numa espécie de sono. Voltamos para Deus, não sei. Os espíritos prosseguem como eram quando encarnados e até se comunicam conosco. Não sei se acredito nesse intercâmbio. Para mim, os mortos não se comunicam. Os mortos não se comunicam mesmo. Mas quem desencarna não morre. O corpo se vai, a alma fica. Por isso a comunicação é possível. Os espíritos são seres inteligentes como nós e conservam todas as características que possuíam enquanto encarnados. Por isso é que nós os podemos reconhecer. Também acredita nisso? Tornou Clarinha dirigindo-se a Selena. Você sabe que sim. Desde que aqui cheguei, Dona Inês e eu temos mantido agradáveis conversas sobre o espiritismo. Já fui até ao centro. E onde é aqui perto? Fica 2 quarteirões abaixo. Não gostaria de ir? Não sei. Fabrício vai? Quando? Quando é hoje? Não foi ontem. Costumamos nos reunir todas as quartas-feiras. Na semana que vem, se desejar, poderá ir conosco. Quando Fabrício chegou naquela noite, ficou extremamente penalizado com a situação de Clarinha. O que pretende fazer? Indagou interessado. Amanhã mesmo vou pedir demissão. Eu não faria isso se fosse você. Não, porque acha que posso me sujeitar a um emprego de favor. Ao menos por enquanto não faria nada. Você bem ou mal está trabalhando. Se eles fizeram um favor a seu pai, é problema deles. Mas você vai lá, cumpre a sua parte, dá o melhor de você. E eles lhe pagam por isso. Garanto que se você não fosse competente, eles já teriam arranjado um jeito de não lhe dar nada de importante para fazer. Ela considerou por alguns segundos e retrucou. Bom, isso é verdade. Só recebo elogios ao meu trabalho e sinto que a cada dia vou assumindo novas responsabilidades. Pois então, seu pai lhe arranjou um emprego, mas você só se mantém no trabalho porque tem méritos próprios. Veja bem a diferença entre emprego e trabalho. O emprego foi seu pai quem conseguiu, mas o trabalho que você executa é algo pessoal, que só depende da sua capacidade. É mesmo, Clarinha, concordou Selena. Se você não fosse competente, estaria mesmo ocupando o lugar de secretária, datilografando cartas, atendendo ao telefone, recepcionando os clientes. Mas não é isso que você faz, não é? Não. Faço projetos e traço diretrizes para a empresa, que são muito bem aceitos. Todos gostam das minhas ideias. Viu? Você se mantém no trabalho porque é capaz. Mas o meu pai vai ficar jogando na minha cara que só estou no emprego por causa dele. Deixa eu pensar assim, intercedeu Inês. O que importa é que você sabe que não é. Mas não posso mais continuar naquela casa. Não discuta com seus pais, Clarinha. Nem tome nenhuma atitude impensada. Trate de se firmar no emprego e faça o seu nome, de forma que consiga boas referências e, se tiver que pedir demissão. Depois disso, alugue ou compre um apartamento e se mude. Você é maior, pode muito bem morar sozinha. Se quiser, pode ir morar comigo, acrescentou Selena. Logo que eu desquite sair, tratarei de me arranjar. Isso é, se você não se importar de morar com uma mulher descasada e com 2 filhos. Eu? Imagine, Selena. Sabe que não ligo para isso e depois gosto de você e das crianças.
E então o que me diz? Clarinha ficou alguns instantes pensativa até que retrucou. Não vai voltar a viver com seus pais, Selena. Não, duvido que eles me queiram de volta. Talvez esteja enganada. Você tem 2 filhos maravilhosos e isso muda a cabeça de muita gente. Quais os avós que não gostariam de estar perto dos netos? Talvez você tenha razão e meus pais me aceitem só por causa das crianças, mas não quero. A minha vida inteira fui dependente de alguém. Primeiro de meu pai, depois de meu marido e agora de meu pai de novo. Meu pai vai querer mandar em mim, dirigir a minha vida. Não quero. Pretende arrumar um emprego e me sustentar, a mim e aos meus filhos. Ele não vai lhe dar pensão? Que em Cassiano duvido muito. É até capaz de abandonar o emprego só para não ter que me dar nada. Isso é algo que veremos depois, falou Fabrício. Primeiro vamos tratar do desquite e pedir a pensão. Mas se ele vai dar ou não, quais os artifícios que usará para se esquivar de suas responsabilidades, isso é outra história. Como vai o processo, quis saber Clarinha. A primeira audiência será daqui 1 semana. O juiz tentará reconciliar os 2. Impossível, exaltou-se Selena. Mas a lei obriga. Faz de tudo para manter a família unida. Se não der, não deu. Mas o juiz é obrigado a tentar uma reconciliação. E as provas? Ele vai se utilizar das fotos? Provavelmente sim. Se a reconciliação for impossível, Cassiano será citado para se defender e aí poderá apresentar as provas que quiser. Mas eu também tenho provas contra ele. Tenho provas de que foi maltratada, meus filhos foram aterrorizados. Acalme-se, Selena. Isso é apenas o processo legal. É claro que você tem provas contra ele das mais sólidas, mas não se esqueça de que ele também tem provas contra você, e isso pode ser um problema. Tudo vai depender da cabeça do juiz, de como ele vai entender a culpa de cada um. Por que não nos reunimos e pedimos proteção a Deus, sugeriu Inês. Todos nós estamos passando por momentos difíceis e tenho certeza de que a sua ajuda será o melhor remédio para os nossos problemas. Naquela noite, quando Fabrício chegou à casa, já era tarde e pensou que os pais já estavam dormindo. Abriu a porta da frente com cuidado e foi para o seu quarto. Ao passar pela sala, notou a luz de uma abajur acesa e foi espiar. O pai estava lá, sentado de pijamas, fitando o vazio. Pai, exclamou Fabrício, o que faz aí sozinho, não vai dormir. Paulo encarou com raiva e não respondeu. Levantou-se bruscamente. Apagou a luz do abajur e saiu para o corredor em direção ao seu quarto. E foi naquele momento, ao ver os olhos do pai sobre ele, que Fabrício percebeu o quanto o odiava. Não era uma raiva pela perda de Adriano, mas um ódio que ele guardava há muito tempo e que agora encontrava motivo para sair. Capítulo 11. Quando Adriano despertou cerca de 1 mês depois do seu desenlace, estava confuso e transtornado. Lembrava-se vagamente do acidente, mas não se recordava de suas consequências. Olhou atentamente para o lugar em que se encontrava, que lhe pareceu um quarto de hospital. Não havia quase móveis, apenas a cama onde ele estava deitado e um jarro d'água sobre uma mesinha. Tentou se levantar, mas não conseguiu. Sentiu uma dor forte no tórax e tornou a se recostar nas almofadas, respirando com dificuldade e apalpando as faixas que enrolavam seu corpo. Pouco depois a porta se abriu e uma enfermeira entrou. Veio sorrindo, ajudou-o a se acomodar, colocou as mãos suavemente sobre seu tórax, fechou os olhos e pareceu Adriano que ela estava rezando. Em seguida perguntou: "Dói?" Ele suspirou aliviado e respondeu confuso: "Não, estranho. Há pouco senti uma dor terrível, mas agora a dor passou sem mais nem menos. Como isso é possível? O que você fez?" Ainda sorrindo, a enfermeira cobriu com o lençol e respondeu: "Você ainda está muito fraco para se levantar. Quebrou as costelas e está em tratamento." Ela colocou um pouco d'água no copo e estendeu para ele, que o apanhou e começou a beber maquinalmente. "Que hospital é esse?" perguntou, estudando o ambiente. "Você está no Lar da Luz Divina." "Lar da Luz Divina? Nunca ouvi falar. Fica no Rio de Janeiro mesmo?" Ela sorriu novamente, acariciou seu rosto e finalizou: "Descanse, depois falaremos." Adriano pensou em protestar,
mas foi acometido de um enorme cansaço. Pousou a cabeça nos travesseiros e imediatamente adormeceu. Quando tornou a despertar, parecia que se haviam passado os dias. Tornou a palpar o tórax, mas não sentiu aquela dor horrorosa e tentou se levantar. E dessa vez conseguiu. Caminhando lentamente, foi em direção à janela e parou estupefato. O dia estava nascendo, mas parecia que o sol tingia a terra de vermelho, amarelo e laranja. Tamanha era a intensidade de seus raios. Adriano não pôde deixar de admirar aquela beleza e quedou embevecido, deslumbrado com tanta majestade. Até que ouviu a porta se abrir e se virou, dando de cara com a mesma enfermeira que o atendera da primeira vez. Ela entrou sorridente, trazendo nas mãos uma bandeja com uma espécie de tina. Vejo que está bem melhor, falou ela com entusiasmo. Estou sim, obrigado. Quer comer alguma coisa? Não sei, estou com fome, mas detesto comida de hospital. Pois essa é diferente, garanto que vai gostar. Adriano recostou-se na cama e ela pousou a bandeja sobre o seu colo. Ele apanhou a colher e experimentou o caldo. Estava uma delícia e ele tomou tudo. Viu, não falei? Perguntou ela animada. Tem razão, como é seu nome? Cecília, mas pode me chamar de Cissa. Muito prazer, Cissa, meu nome é Adriano. Eu sei. Você é enfermeira, não é? Fui encarregada de cuidar de você. Onde está o médico e minha família? A porta se abriu novamente e um homem já meio idoso entrou, cumprimentando-o com um afetuoso abraço. Adriano, confuso, ficou parado sem saber se retribuía ou não aquele gesto tão espontâneo, mas sentiu vergonha e ficou quieto. Bom dia, falou o homem. Bom dia, o senhor é o médico? O homem sorriu e respondeu, balançando a cabeça. Não, meu nome é Ismael. Vim ver como está passando. Olha, estou me sentindo bem agora, mas gostaria de falar com o médico e, se possível, com a minha família. Desde que aqui cheguei, não vi ninguém. Você esteve dormindo por um longo tempo, esclareceu Cissa. Mas agora que acordei, poderia chamá-los para mim, por favor? Aposto como também devem estar preocupados. Fez uma pausa e prosseguiu. Por acaso estive em coma? Ismael e Cissa se entreolharam e sorriram complacentes. Era sempre assim. Os recém-chegados, em sua maioria, nem desconfiavam de que haviam desencarnado e queriam falar com o médico, os familiares, voltar para casa. Com Adriano não estava sendo diferente. Fique calma, Adriano, disse Cissa. Vou chamar um médico para você. Ela saiu e voltou cerca de 5 minutos depois, em companhia de um homem alto e forte, meio calvo, mas com olhar extremamente bondoso. Ora, falou, o nosso paciente parece bem melhor hoje. Pois é, não sinto mais nada. Será que já estou bom para partir? O senhor pode me dar alta e ligar para minha família? Gostaria que viessem me buscar. Por que não espera mais um pouco, até que esteja inteiramente restabelecido? Adriano olhou desanimado. Esperava que já pudesse sair e retrucou. Podia ao menos ligar para os meus pais. Preciso falar com eles, dizer que acordei. Vendo que ninguém se mexia, Adriano começou a se irritar. O que é que está acontecendo aqui? Por acaso estou incomunicável, é? Por que não chama meus pais? Descanse, Adriano, amanhã resolveremos isso. Tomado pelo cansaço, Adriano adormeceu novamente, só despertando no dia seguinte quando Cissa entrou com a bandeja. Bom dia, dormiu bem? Dormi. Esperou até que ela ajeitasse a bandeja sobre seu colo e continuou. Cissa, porque ainda estou aqui, não estou bom? Quase. Mas não pode ser. O médico esteve aqui ontem e nem me examinou. Aliás, não me lembro de nenhum procedimento médico. Além dessa sopa que você me traz, não tomei nada. Nenhum remédio, injeção, nada. O que está acontecendo? Você já está bem melhor dos ferimentos, Adriano, mas ainda precisa se fortalecer, senão corre o risco de ter uma recaída. Mas por que não chamam minha família? Quero falar com meu pai. Todos devem estar morrendo de preocupação. Preciso avisá-los de que acordei do coma. Tenha calma, Adriano, tudo ao seu tempo. Novamente a porta se abriu. Ismael entrou em companhia do médico. Doutor, o que é que está acontecendo? Por que não posso ver minha família? Por acaso estou sendo mantido prisioneiro aqui?
Ele se calou e levou a mão à cabeça, retrucando horrorizado. Meu Deus, fui sequestrado, é isso. Vocês me sequestraram e me mantêm dopado aqui, enquanto tratam das negociações com meu pai. Ele jogou a bandeja no chão e se levantou bruscamente, tentando correr para a porta. Nesse momento, alguns homens apareceram e gentilmente o seguraram, conduzindo de volta à cama. Largue-me. Tire essas mãos de cima de mim. Vocês vão ver, quando meu pai descobrir, vai prender vocês para sempre. Adriano, acalme-se, tornou Ismael com doçura. Não quer saber o que aconteceu depois do acidente? Acidente? Revidou confuso. Se um acidente não se lembra, você derrapou com o carro no alto da Boa Vista e caiu no precipício. Lembro-me do acidente, claro que me lembro, não com riqueza de detalhes, mas sei que foi por causa de um acidente que vim parar aqui. E daí o que tem? Já estou bom, não sinto mais nada. E agora querem se aproveitar da situação e me aprisionar para pedir resgate, pois não vão conseguir, ouviram? Não vão. Ninguém o sequestrou, Adriano. Nós o resgatamos e cuidamos de você, mas não mantemos prisioneiro aqui. Se quiser partir, é livre para ir. E para onde? Nem sei onde estou. Ismael apanhou sua mão e, olhando fundo em seus olhos, respondeu com firmeza. Você está no lar da Luz Divina, uma instituição de socorro às vítimas de acidente, situada numa colônia espiritual no plano bem acima da cidade do Rio de Janeiro. O quê? Colônia espiritual? Mas que brincadeira é essa? Não é brincadeira. Só pode ser. Como pode haver uma colônia espiritual acima da cidade do Rio? Por acaso estamos flutuando? É alguma nave espacial? Fui sequestrado por seres de outro planeta? Ora, francamente, o que pensa que sou algum tolo? Vá contar essa história para as crianças, não para mim. Mas é verdade, Adriano. Nossa colônia está acima da cidade, mas no outro plano, numa outra dimensão, invisível aos olhos humanos dos encarnados. Encarnados como assim? Não estamos encarnados aqui? Vendo o olhar revelador de Ismael, Adriano considerou. Quer dizer que estamos desencarnados aqui sem carne, mortos? Sim. Impossível. Quer me fazer de idiota? Não acredito nessas bobagens de espírito. Se estou aqui falando com você é porque estou vivo. É claro que está vivo, mas como disse, habita agora outro plano. Seu corpo material padeceu naquele acidente, mas seu espírito ganhou liberdade e retornou à pátria espiritual. Não acredito. Vocês estão tentando me enganar. Quero sair daqui. Exijo que me levem de volta à minha família agora. Fique calma, Adriano. Vamos voltar, mas não agora. Quando? Quando estiver mais preparado. Sem essa, quero sair daqui agora. Levem-me imediatamente à minha casa. Quero ir para minha casa. Pai e mãe, onde estão? Sentindo a angústia silenciosa do filho, Flávia pensou nele com saudade. E Paulo, na mesma hora, sentiu a revolta dominar-lhe o coração, imaginando como seria bom se o filho estivesse ali ao seu lado. Imediatamente os pensamentos de ambos se conectaram às súplicas de Adriano e estabeleceu-se uma comunicação telepática, sem palavras, mas de intenção. Na mesma hora, Adriano sentiu o chamado dos pais e pensou neles com tanta força, com tanta vontade, que logo se viu transportado de volta ao seu quarto, em sua cama, e abriu os olhos assustado. Reconhecendo a sua casa, pensou que tivesse tido um pesadelo. Tornou a fechar os olhos, virou-se para o lado e dormiu. Adriano ouviu um barulho estranho no quarto e abriu os olhos. A empregada, alheia à sua presença, passava o aspirador de pó no tapete, despertando com aquele ruído infernal. Atônito, ergueu-se na cama, espreguiçou-se e, olhando para a moça, falou com zanga. O que há com você, Maria? Não respeita mais ninguém, não é? Não vê que ainda estava dormindo? Sem nem se dar conta de suas palavras, Maria continuava a aspirar o tapete e nem percebeu quando Adriano sentou-se na cama e pousou os pés no chão, tentando encontrar os chinelos. Ei, cuidado! Gritou ele embasbacado. Não viu meu pé? Maria acabara de passar o aspirador sobre seus pés, deixando-o furioso. Adriano levantou-se, aproximou-se dela e postou-se bem à sua frente, pronto para lhe passar um sabão. Ela, porém, continuou avançando com o aspirador,
que chegou a atravessar os seus pés, mas Adriano, confuso, não se dera conta de que o aspirador o atravessara, pensando que apenas houvesse esbarrado nele. Parado em frente a Maria, já pronto a lhe dar uma bronca, viu quando a moça partiu para cima dele, aspirador em punho, disposta a atropelá-lo, e pulou para o lado cada vez mais abismado. Você está maluca, Maria está cega, é? Como Maria não respondesse, ele começou a se enfurecer e a gritar com ela. Maria, pare já com essa bobeira e fale comigo, estou mandando. Deixe de fingir que não existo e fale comigo. Nada. Maria sequer se abalava. Ah, não vai falar, não é? Pois vai ver só. Vou agora mesmo contar à mamãe o que está acontecendo. Você está ficando muito abusado, onde já se viu. Virou as costas para sair e quase esbarrou em Olívia, a governanta que metera a cabeça na porta e dissera: Maria, não se esqueça de limpar lá no alto das prateleiras. Da outra vez, Dona Flávia reclamou comigo que os livros estavam cheios de poeira. Sabe como ela é, ainda mais com o quarto do filho. Discretas lágrimas afloraram aos olhos de Olívia e Adriano perguntou: O que houve, Olívia? Por que está chorando? Ao invés de responder, Olívia, mais sensível, inconscientemente, percebeu a presença de Adriano e disse bem baixinho: Pobre Adriano. Soluços a interromperam e ela saiu correndo, nem dando a Adriano tempo de lhe perguntar o que estava acontecendo. O mais estranho era que ela parecia não havê-lo visto também. O que estaria acontecendo? Será que estavam todos loucos ou ele estava sonhando? Aturdido, saiu para o corredor e foi para a copa, onde a família tomava o café da manhã. Ali estavam o pai, a mãe e o irmão, mas Olívia se esquecera de colocar uma xícara para ele. Indignado, sentou-se em seu lugar, em frente a Fabrício, e chamou Olívia, pedindo que ele trouxesse a xícara. Mas nada. Olívia não atendera ao seu chamado, e todos ali pareciam ignorá-lo. Ele encarou a mãe, o pai e o irmão. Estavam todos com ar triste. Será que fizeram alguma coisa, mas o que não se lembrava? Durante alguns minutos, permaneceu fitando os familiares, à espera de que alguém dissesse alguma coisa. Depois de um tempo, Paulo falou para Flávia: Passe-me a manteiga, por favor. Flávia estendeu para ele a manteigueira, que ele apanhou sem dizer nada. Apenas balançou a cabeça em sinal de agradecimento e pôs-se a passar manteiga na torrada. Adriano estava cada vez mais perplexo. Era óbvio que não queriam falar com ele. Estavam lhe dando um gelo. Não queriam nem sua companhia para o café. Depois de quase 10 minutos, não suportando mais aquele silêncio, deu um tapa na mesa e falou zangado: Muito bem, chega de brincadeira. Alguém pode me dizer o que é que está acontecendo? Nada. Ninguém se movia. Mamãe, o que foi que eu fiz? Silêncio. Papai, por favor, o que foi que houve? Por que não me respondem? Fabrício, diga você. O que está acontecendo aqui? Por que não falam comigo? Falem comigo, pelo amor de Deus, vamos. Falem comigo, falem. Ninguém dizia nada. Apenas Fabrício, dada sua forte mediunidade, sentiu uma presença ali junto a eles. Seria Adriano? Captando-lhe os pensamentos que na sua confusão julgava palavras, Adriano respondeu: Até que enfim alguém me escuta. O que foi que houve, Fabrício? Adriano havia se levantado de seu lugar e se aproximado do irmão, que, percebendo-lhe cada vez mais a presença, elevou uma breve oração a Deus, pedindo proteção para ele. Adriano não percebia que o que escutava eram os seus pensamentos, indagou atônito: Por que está rezando por mim? Estou aqui do seu lado. Fabrício, pare com essa besteira e fale comigo. Essa brincadeira já está ficando sem graça. Fabrício, compenetrado, não ouvia suas palavras, e Adriano começou a se enfurecer. Pensou em esbofeteá-lo, mas o pai chamaria sua atenção. Fosse o que fosse que estivesse acontecendo, ele estava conivente. Aproximou-se da mãe e pediu sua ajuda. Mamãe, por favor, não estou gostando nada disso. Diga-me o que é que está acontecendo. Flávio, olhar perdido, falou de repente: Sinto saudade de Adriano. Calou-se, a voz embargada enquanto o filho respondia: Saudades por quê, mãe? Eu estou bem aqui do seu lado. Paulo pousou a torrada no prato, limpou os lábios no guardanapo
e olhando a mulher com compreensão respondeu: eu sei, querida, também sinto. Porque isso tinha que acontecer, por quê? Acontecer o quê, mãe? Tornou Adriano cada vez mais confuso. Pergunte ao seu filho, retrucou Paulo de má vontade, apontando com o queixo para Fabrício. O rapaz, sentindo a insinuação do pai, respondeu calmamente: pai, sei que está sofrendo, todos estamos, mas não tive culpa de nada, Adriano estava correndo. Estava correndo, revidou Paulo, e por quê? Porque você o estava perseguindo. Eu não estava perseguindo. Fui atrás dele para tentar detê-lo. Ele estava transtornado, pensando um monte de bobagens. Adriano assistia a tudo, cada vez mais confuso. Estava transtornado e por quê? Porque você resolveu ajudar aquela mulherzinha à toa. Não fale assim de Selena, papai. Ela não tem nada com isso. Adriano criou uma fantasia na sua cabeça. Ou será que o senhor também pensa que Clarinha e eu... Não penso nada, cortou rispidamente. Mas Clarinha não devia ter contrariado seu irmão. Ele não a queria envolvida com aquela mulher, nem você estava preocupado. Veio me pedir ajuda. Ajuda? Indagou Flávia furiosa. Para quê? Caso não saiba, Adriano veio me pedir para falar com Fabrício sobre seu envolvimento com Selena. Envolvimento? Mas que envolvimento, meu Deus, Selena é minha cliente. Adriano não pensava assim, achava que havia algo mais entre vocês. Adriano fantasiava demais. Nunca houve nada entre mim e Selena, nem entre mim e Clarinha. A primeira é minha cliente, a segunda apenas uma amiga. Adriano sentiu vontade de perguntar, porque todos se referiam a ele no pretérito, mas não teve tempo. Paulo continuava suas acusações contra o irmão. Você foi muito errado, Fabrício. Não devia ter se metido com essa gente e ainda foi convencer sua avó, uma senhora de idade, a cobertar essa loucura. Devia ter vergonha. Vergonha de quê? De tentar ajudar uma pessoa? Não, de atrapalhar a vida de seu irmão. Não atrapalhei a vida de ninguém, ao contrário, eu só tentei ajudar. Adriano, inclusive. Mas ele não quis me ouvir. Deixou-se dominar pelo ciúme e saiu em disparada, subindo e descendo o alto da Boa Vista feito um louco, derrapando na chuva, não tive culpa. Fabrício sentiu que ia começar a chorar e calou-se, afundando o rosto entre as mãos. Adriano não sabia o que dizer. Subitamente lembrou-se do acidente que na sua confusão mental havia apagado de seus pensamentos e olhou para a mãe que chorava de mansinho. O acidente. Agora começava a se lembrar. Alguém o recolhera e cuidara dele. Agora estava bom, só que o haviam prendido, ele não sabia onde. Um sequestro fora isso. Haviam-no sequestrado, mas ele conseguira fugir, não sabia como, mas fugira. Saíra daquele lugar. Que lugar? Era um lugar até que agradável, muito bonito, mas não sabia onde era nem como conseguira sair de lá. E voltara para sua casa, para sua família. Eles não precisavam mais discutir daquele jeito. Mãe, exclamou Adriano tentando abraçá-la. Estou aqui, eu voltei, porque não fala comigo, mãe? Ainda soluçando, Flávia ergueu a mão e disse transtornada: oh, meu Deus, por que não param com isso? Já não basta ter perdido um filho. Preciso agora que minha família se desintegre. Vendo que a mulher chorava descontrolada, Paulo levantou-se da cadeira e correu para ela, abraçando-a com ternura. Sinto muito, querida. Fabrício também, olhos pregados no chão, balbuciou com pesar. Perdoe-nos, mãe. Não queríamos brigar. Mãe, tornou Adriano perplexo. Porque diz que perdeu um filho. Eu estou aqui, não está me vendo? Fabrício, você me ouviu. Tenho certeza de que ouviu. Diga a ele, vamos, diga. Não posso suportar ver vocês brigando. Tornou Flávia chorosa. Vocês são tudo o que me resta. E eu, mãe? Continuava Adriano, esqueceu-se de mim. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Alguém me conte o que foi que houve. Por que continuo falando de mim como se eu não existisse? Adriano morreu. Prosseguiu Flávia. Não posso mudar isso. Eu perdi, mas preciso de vocês para me ajudarem a continuar a viver. Adriano afastou-se estarrecido. Morri? Mas que história é essa? Ficou louca, mãe? Olha eu aqui. Não morri, não. Estou aqui. Você sabe que a morte não existe, mãe? Acrescentou Fabrício.
E o espírito de Adriano prossegue vivo em algum lugar. Besteiras, rosnou Paulo. Para que ficar iludindo sua mãe com essas tolices? Adriano se foi e não vai mais voltar. Não está em lugar nenhum. Está embaixo da terra, ouviu? Embaixo da terra eu? Espantou-se Adriano. Como pode? Estou aqui, não estou morto, estou vivo. Não, Paulo, não. Seu corpo morreu, mas sua alma vive e pode até nos ouvir. Pare com isso, Flávia. Sei que é um conforto acreditar na sobrevivência da alma, mas não vai lhe fazer bem ficar aí alimentando uma fantasia. Adriano morreu, acabou, está morto. Adriano tapou os ouvidos para não ouvir, mas aquela palavra continuou ecoando dentro de sua cabeça. Morto, morto. No mesmo instante viu-se dentro de um carro, descendo o alto da Boa Vista a toda velocidade. Em dado momento sentiu que o automóvel derrapava na pista molhada e começava a rodar, até que alguns solavancos o sacudiram, e ele atravessou uma espécie de matagal, despencando pelo precipício, indo se chocar contra as pedras lá embaixo. Aterrado, viu quando o carro ficou em pé e depois virou, não chegando a capotar, imprensado que fora pelas árvores no final do precipício. Sentiu uma dor horrível no tórax e ouviu o ruído de vidros e ossos se quebrando, e sentiu-se bruscamente arrancado dali. Desmaiou. Sentiu que um líquido quente e viscoso lhe escorria pela testa e percebeu horrorizado que ela estava coberta de sangue. O peito quase que explodia, tamanha era a dor da pontada que sentia, e ele dobrou o corpo sobre si mesmo, curvando-se até quase tocar no chão. Chorando convulsivamente, ajoelhado ao lado da mãe e do pai, viu uma claridade vinda da direção da porta e olhou. 2 espíritos estavam ali parados, e ele os reconheceu imediatamente. Vira-os no hospital em que fora tratado. Eram Cissa e Ismael. Agora entendia tudo com clareza. O acidente. Perdera a vida naquele acidente. Cissa se aproximou dele e estendeu-lhe a mão, dizendo com doçura: Venha, Adriano, não precisa mais ficar aqui. Ele a fitou com desgosto e retrucou: Estou morto, não estou? Vocês estavam falando a verdade. Você não está morto. Vive agora uma outra vida, livre da matéria. Porque, no tempo certo saberá. Mas eu era jovem, tinha tanto para viver, minha profissão, Clarinha. Terá outras coisas para viver agora, coisas que também o ajudarão a crescer. Adriano chorava desconsolado, não queria morrer. Deus fora injusto com ele porque o levara tão jovem. Venha conosco, Adriano, convidou Ismael. Nós o ajudaremos a superar e a entender o que lhe aconteceu. Adriano olhava para eles com profunda tristeza. Sabia que deveria partir. Estava morto. Não pertencia mais àquele mundo. No entanto, quantas coisas deixara para trás. Não podia simplesmente abandonar tudo e seguir para outro lugar, como se nada tivesse acontecido em sua vida. E depois havia Clarinha. Não poderia deixar Clarinha livre para Fabrício. Por favor, Adriano, suplicou Cissa. Não pense mais nessas coisas. Aceite a ajuda que estamos lhe oferecendo. Venha. Ele estava tentando aceitar, contudo a lembrança de Clarinha era ainda muito viva dentro dele, e Adriano sentiu um ódio incontrolável ao pensar que Fabrício pudesse tê-la agora em seus braços. Ele deixara o caminho livre, e era bem capaz de o irmão a cortejar, mas ele não iria permitir, jamais permitiria. Adriano respirou fundo, enxugou os olhos e levantou-se do chão, fitou os espíritos com raiva, voltou-lhe as costas e, sem dizer nada, sumiu no interior da casa. Cissa fez menção de ir atrás dele, mas Ismael, segurando-a pelo braço, finalizou com uma certa tristeza na voz: Deixe, Cissa, aprenderá por si mesmo. Em silêncio deram-se as mãos, elevaram o pensamento ao Criador e partiram. Capítulo 12. Finalmente o dia da primeira audiência havia chegado. Fabrício havia marcado com Selena de se encontrarem na porta do fórum e estava parado esperando-a. Quando viu Cassiano chegar em companhia de seu advogado, o doutor Aderbal cochichou algo no ouvido de seu cliente e ambos se dirigiram para lá. Bom dia, doutor Fabrício. Cumprimentou Aderbal com fingida simpatia. Bom dia, como estão? O que acha?
respondeu Cassiano entre dentes. Fabrício já ia lhe dar uma resposta à altura, mas Aderbal, cutucando Cassiano, adiantou-se e indagou. Dona Celina ainda não chegou? Não deve demorar. Com efeito, assim que terminou de falar, viu Celina atravessando a rua. Ao dar de cara com o marido ao lado de Fabrício, começou a diminuir o passo, com medo até de se aproximar, mas o olhar confiante de Fabrício transmitiu-lhe coragem, e ela, apertando as mãos nervosamente, caminhou para eles a passos firmes. Ela chegou junto deles e cumprimentou-os laconicamente, não disfarçando o mal-estar. Podemos entrar? Perguntou ela pouco à vontade. É claro, Celina, vamos indo. Assim que começaram a subir as escadas do fórum, mais alguém notou a sua presença. Em pé um pouco mais além, Paulo conversava com um conhecido. Tiveram uma reunião no escritório de um cliente ali perto e por acaso encontraram um antigo companheiro da época de faculdade. Ao vê-los, Paulo parou abismado. Reconheceu imediatamente o filho e Celina. Um pouco mais atrás, um homem de terno, carregando uma pasta que ele deduziu ser o advogado do marido dela. Ao seu lado, um sujeito forte e mal encarado fitava as costas da moça com olhar de desdém. Só podia ser o marido. Como é que se chamava mesmo, não se lembrava direito. Era qualquer coisa, Cassiano. Era esse o nome que ouvira Fabrício falar. Então fora por causa daquelas pessoas que o filho perdera a vida. Porque Fabrício resolvera se envolver com gente da pior espécie. Pensou em interpelá-los, mas o que poderia dizer? Fabrício, afinal de contas, era advogado e estava ali a trabalho. Não ficava bem para sua imagem envolver-se nos negócios profissionais do filho. Daria a impressão de que era um pai autoritário e retrógrado, o que poderia comprometer a imagem de modernidade que procurava imprimir à sua empresa. Curioso, Paulo pediu desculpas ao homem, alegando compromissos urgentes, despediu-se e foi embora. Subiu as escadas do fórum apressadamente, procurando por Fabrício. Em meio aos corredores tumultuados, conseguiu ainda vê-lo entrando em uma sala do primeiro andar. Correu em sua direção e viu quando ele e o outro advogado foram consultar uma lista pendurada perto de uma porta, provavelmente a pauta das audiências. Enquanto os dois conversavam, Paulo reparou melhor nos dois. A moça, apesar de bonita, tinha algo de vulgar que o irritou, e o homem era o que se podia chamar de marginal. Sem o conhecer, Paulo sabia que ele não prestava. Podia ler em seus olhos, em seus gestos, que ele não era flor que se cheirasse, mas não disse nada. Sufocou a raiva dentro do peito, virou as costas e saiu. Na audiência de conciliação, Celina foi peremptória. Não queria mais continuar casada com Cassiano. Ele a maltratava e aos filhos, e a convivência entre ambos tornara-se insuportável. O marido, orientado pelo advogado, armara um teatro particular. Chorou, pediu perdão, disse que amava e aos filhos prometeu mudar. Mas Celina não queria. O amor havia acabado no meio de tantas surras, e só o que lhe interessava agora era o bem-estar dos filhos. O juiz Otávio deu por encerrada a audiência, e as partes foram dispensadas, sendo concedido a Cassiano prazo para apresentar defesa. Enquanto saíam da sala de audiências, Cassiano chegou perto de Celina e, fuzilando de ódio, disparou. Vai se arrepender, Celina, vou acabar com você. O que foi que disse, seu Cassiano? Perguntou Fabrício, chegando-se mais para perto deles. Nada, doutorzinho, não disse nada. Saiu em companhia de seu advogado. O juiz não lhe ouvira as palavras, mas percebera o seu olhar de ódio e deduziu a ameaça. Tinha muitos anos de fórum para conhecer aquele comportamento. Quantos homens já não vira que se fingiam de bonzinhos e arrependidos, só para terem as mulheres de volta e continuarem a maltratá-las? Quantas ameaças veladas já não presenciara, ameaças que se impunham na maioria das vezes só pelo olhar. Seus longos anos de experiência lhe diziam que estava diante de um caso difícil, e aquele Cassiano lhe parecia um mau caráter, disposto a tudo para não perder sua vidinha de prazeres e conforto. Mas, enfim, era um juiz imparcial, estava ali para julgar de acordo com as provas dos autos.
Não podia se deixar levar por antipatias ou suposições. Era um homem muito intuitivo, embora não agisse apenas baseado na intuição. Analisava os casos com atenção e decidia baseado em provas concretas, e raramente falhava. Era um homem justo e honesto, e nunca se enganara com um caso, e naquele estava certo, dar-lhe muito trabalho. Encerrado o expediente, apanhou suas coisas e foi para casa. Estava cansado, louco por um banho e uma cama, mas sabia que ao chegar teria que dar atenção a Aninha, sua única filha. Ana Lúcia estava com 7 anos, era uma menina meiga e inteligente, e era tudo o que tinha no mundo. Otávio casara-se tarde, sua mulher aos 35 anos resolvera engravidar. Teve uma gravidez difícil e complicada, e quando a filha nasceu não resistiu ao ataque de eclâmpsia e faleceu logo após o parto, deixando-o só e com uma filhinha para criar. Otávio tinha então 37 anos e hoje, aos 44, guardava ainda no rosto os traços da juventude. Era um homem atraente, alto, moreno, cabelos e olhos castanhos. Era um homem vivido e aberto a novas ideias. E logo se interessou pela literatura espiritualista. Não seguia nenhuma religião, nunca havia frequentado um centro espírita em toda sua vida, nem conversava com ninguém a respeito, mas estudara o suficiente para compreender que a alma sobrevivia ao corpo e que os acasos da vida nada tinham de casual. Era uma quarta-feira, dia de sessão no centro espírita de Inês, e ela, pronta para sair, conversava com Celena, enquanto aguardava a chegada de Fabrício e de Flávia. Será que Clarinha também vem? Perguntou Celena, pregando um botãozinho na blusa de Selma. Acho que sim. Da última vez que esteve aqui, pareceu muito interessada. Tomara que ela goste. Vai se sentir mais confortada. É verdade. Pena que não poderei ir. Pois é, a irmã da Bibiana tinha que passar mal justo hoje, mas enfim, o que podemos fazer, não é mesmo? Ouviram uma buzina do lado de fora, e Celena, soltando a costura, exclamou animada: Chegaram, deixe que vou abrir. Apanhou a chave do portão e correu para abri-lo. O carro passou com Fabrício ao volante, tendo ao lado a mãe no banco de trás Clarinha. Ao lado dela, sem que ninguém visse, o espírito de Adriano, carrancudo e mal-humorado. Inês ficou muito feliz ao ver que Clarinha os havia acompanhado, embora a moça se mostrasse um pouco inquieta. Que bom que veio, Clarinha, falou Inês. Foi um custo trazê-la, disse Fabrício. Na hora de sair, ela quase mudou de ideia. Lógico, rosnou Adriano entre dentes. Eu estava lá e tentei impedir. Pois é, cortou Clarinha, sem nem se aperceber da presença e das palavras de Adriano. Não sei o que me deu. É que de uns dias para cá tenho sentido um cansaço, um esmorecimento. Mas um motivo para ir, alertou Inês. Quando estamos mal é que devemos procurar a ajuda dos amigos espirituais e não ceder ao apelo daqueles que lutam para nos afastar da espiritualidade. Como assim, vó? Bem, é que os espíritos menos esclarecidos muitas vezes não querem que nos modifiquemos, pois só assim podem continuar a nos influenciar. Por isso, quando pensamos em ir ao centro espírita, eles reagem ferozmente, tirando a nossa vontade, fazendo-nos passar mal, sentir sono e, às vezes, nos incutindo a ideia de que tudo não passa de uma grande bobagem, que não adianta nada ir ao centro nem a lugar nenhum. Adriano olhou admirado, sem saber ela relatar exatamente o que ele havia sugerido a Clarinha. Será que, como dissera, ele era um espírito menos esclarecido? Não era isso. Ele não era nenhum ignorante. A avó na certa se referia aos espíritos do tipo alma penada, o que não era o seu caso. São os obsessores, não é, dona Inês? Tornou Celena. Não gosto de chamá-los assim. A obsessão dá uma ideia ruim de perseguição, e os espíritos ditos obsessores são apenas irmãozinhos ignorantes, por vezes até presos aos sentimentos que nós encarnados nutrimos por eles. Contudo, se os tratamos com amor e compreensão, logo tomam consciência de seus atos e vão embora. E então, vemos que eles são espíritos movidos pelos mesmos sentimentos que nós encarnados alimentamos por nós e pelo nosso próximo. Não são demônios, nem maus, nem perversos, nem cruéis.
São apenas ignorantes e imaturos. É isso aí. Aqui é seu Adriano do Astral. Não sou nenhum obsessor, não, estão ouvindo? Nem ignorante. Estou aqui para ajudar. Só o que quero é estar junto de Clarinha e impedir que Fabrício a iluda. Bem, então vamos, convidou Flávia, já está na hora. Inês apanhou a bolsa e o casaco e foram saindo. Vendo que Selena não os acompanhava, Fabrício indagou surpreso. E você, Selena, não vem? Não posso. Tenho que tomar conta das crianças. É que Bibiana teve que ir cuidar da irmã que está doente, esclareceu Inês. Que pena, lamentou Clarinha, justo hoje que resolvi vir. Ora, não tem importância. Não faltarão oportunidades de acompanhá-los. Agora vão. Não querem se atrasar, querem? Já iam se retirando, mas Fabrício, indeciso, ficou parado no meio da escada olhando para Selena. Quando os outros chegaram lá embaixo, Flávia se virou para ele e chamou. Como é que é, Fabrício? Vem ou não vem? Não queria ir. Gostava muito do centro, mas se acostumara à companhia de Selena, e só agora compreendia que estava apaixonado por ela. Quantas vezes quisera negar para si mesmo, mas agora não podia. Entre ir ao centro e ficar com ela, seu coração pendia para o lado da moça, e ele indagou sem tirar os olhos dela. Posso fazer-lhe companhia, Selena? Seu coração disparou. Amava-o também em silêncio, com medo até de pensar naquele sentimento. Tentando não demonstrar o que sentia, respondeu timidamente. Se você quiser. Sorrindo satisfeito, Fabrício voltou-se para o grupo e anunciou. Vão vocês. Vou ficar e ajudar a Selena com as crianças. Ela pode precisar de alguma coisa. Inês, Flávia e Clarinha se entreolharam significativamente, mas não disseram nada. Até torciam para que Selena e Fabrício se entendessem. Apesar de quase desquitada, ela era uma boa moça, excelente mãe, muito ajuizada e correta. Não era certo que, por se separar do marido, tivesse que ser condenada à solidão. Depois que elas se foram, Adriano ficou parado, confuso, sem saber o que pensar. Pensara que Clarinha concordara em ir ao centro só por causa de Fabrício, mas estava enganado. O irmão não tinha interesse nela, parecia mesmo interessar-se por Selena como pensara a princípio. E Clarinha não parecera desgostosa, ao contrário, parecia até que ficara satisfeita. Não entendia. Em dúvida sobre o que fazer, resolveu entrar atrás do irmão para se certificar. Fabrício e Selena subiram até o quarto para ver as crianças e voltaram logo em seguida, sorrindo satisfeitos. Eles são lindos, elogiou Fabrício. São sim, e são tudo o que tenho. E seus pais, Selena, como estão reagindo a tudo isso? Ela deu um sorriso amarelo e respondeu. Conforme era previsto, ofereceram-se para ajudar. Desde que eu concordasse em viver com eles e permitisse que assumissem pessoalmente a educação das crianças, querem me controlar para poder ficar com meus filhos. Não é bem assim. Eles querem ajudar você também. É, mas só por causa das crianças. Querem me dar casa e comida para me comprar, para que eu me submeta e não as tire de perto deles. E você vai aceitar? Já recusei, sou adulta, posso cuidar de mim mesma. E o que pretende fazer? Não sei ainda. Arranjar um emprego não sei de quê. Meus pais nunca me prepararam para nada. Concluí o curso secundário por insistência, mas eles nunca deram importância ao estudo. Não para mulheres. Eu, por minha vez, logo me casei e perdi mesmo o interesse. Não sou como Clarinha, que bateu o pé e fez faculdade. Não se lamente. Você fez o que julgou melhor, mas hoje poderia ter uma profissão, ser alguém na vida, não estaria nessa situação. Em compensação, não teria 2 filhos maravilhosos. Isso é, meus filhos compensam qualquer sacrifício. Fabrício fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas para dizer o que é em seu coração, e Selena, nervosa, levantou-se e indagou. Por que não vamos fazer um lanche? Bibiana fez um bolo de fubá delicioso. Foram juntos para a cozinha e Adriano atrás, já enjoado daquela conversa. Sentaram-se à mesa e Selena apanhou o bolo, cortou 2 fatias e foi buscar uma jarra de refresco na geladeira. Enquanto enchia o copo de Fabrício, notou os olhos dele, pousados sobre ela, e sentiu o rubor cobrindo-lhe a face.
Instintivamente ele tocou de leve sua mão, e ela, nervosa, puxou-a rapidamente, entornando sobre ele o refresco. Ai, meu Deus, como sou desastrada! Exclamou envergonhada, correndo para apanhar um pano na pia. Fabrício se levantou e, sem nem dar importância às calças sujas de refresco, aproximou-se dela por trás, virou para ele e, segurando-lhe o queixo, declarou: Selena, não posso mais esconder, estou apaixonado. Pousou-lhe um beijo suave nos lábios, mas ela, assustada, afastou-se dele e pôs-se a chorar baixinho, balbuciando. Não, não, Fabrício, nós não podemos, sou uma mulher casada. Por pouco tempo, em breve estará desquitada. Mesmo assim, sabe o que todo mundo pensa das mulheres desquitadas? Não sou todo mundo, amo você e não me importo com o que os outros pensam. Ela o fitou emocionada e retrucou: Você me quer mais do que tudo no mundo. Por quê? Já disse porque a amo. Tem certeza? Não é porque sou uma mulher experiente? Como pode pensar uma coisa dessas, Selena, logo de mim? Será que não percebe a sinceridade dos meus sentimentos? Confusa, Selena virou-lhe as costas e prosseguiu. Tenho medo, Fabrício. Tenho medo de alimentar uma ilusão. Que ilusão do amor? Você não me ama? Diga-me, Selena, preciso saber. Ela se voltou para ele com os olhos que as lágrimas abrilhantavam, sussurrou: Amo. Ele se aproximou dela outra vez, tentando segurar-lhe as mãos, mas ela se esquivou novamente. Selena, por que foge de mim? Não disse que me ama também? Disse. Contudo, sou uma mulher direita. Por mais que eu o ame, não posso me esquecer de que ainda sou casada com Cassiano e não quero traí-lo novamente. Cassiano é desprezível, mas ainda é meu marido e não quero incorrer no mesmo erro duas vezes. Tem razão, concordou Fabrício, só então se dando conta da situação que viviam. E eu sou seu advogado, devia respeitá-la. Desculpe-me, Selena, mas é que a amo. Se me ama de verdade, então poderá esperar. Você está certa. Não se beijaram novamente, mas se abraçaram com ternura e afeto. Ao lado deles, Adriano, indignado, não entendia o que acontecia. Tinha certeza de que Fabrício estava interessado em Clarinha. Como pudera se enganar? Mas e ela? Pensara que ela também estivesse interessada nele, mas não era o que parecia. Onde estaria, precisava encontrá-la. Quando finalmente Adriano encontrou o centro espírita, a sessão já havia começado há algum tempo. Clarinha, sentada na assistência ao lado do Dr. Feliciano, permanecia de olhos bem abertos, atenta a tudo o que se passava. Seu Antônio, dirigente, falava sobre a importância da família e dos laços de afeto. Vendo Clarinha sentada, aproximou-se. À medida em que ia caminhando, notou que havia entre os encarnados vários espíritos que para ali haviam sido conduzidos para tratamento, ao lado de outros que pareciam seus mentores. Ele chegou perto de Clarinha e sentou-se ao seu lado, e qual não foi seu espanto ao olhar para a mesa e ver Ismael parado atrás de sua avó. Não entendeu nada. Procurou ver se havia mais algum conhecido e encontrou Cissa, que sorriu para ele, ao lado de uma moça muito branca e loura, olhos azuis tipo estrangeiro. Cissa acenou para ele e ele respondeu. Estava confuso. Quisera fugir deles, mas acabaram os encontrando ali, onde menos esperava. Bom, até que não era tão estranho assim, afinal ali era um centro espírita, não era? Terminada a sessão, Ismael se aproximou. Ora, ora, se não é o nosso querido Adriano quem está aqui. Que bom que veio. Adriano encarou desconfiado e retrucou. O que é que você faz aqui? Eu? Trabalho aqui bem como Cício e os demais. Aqui, mas por quê? Que coincidência? Acha mesmo que é coincidência? Isso é porque você nunca se interessou pelos álbuns de fotografias de sua avó. Álbuns de fotografias? Que conversa é essa? Quem é você? De onde é que você conhece minha avó? Ismael chegou o rosto bem perto dele, com ar bondoso e jovial, declarou: Fui casado com ela. Adriano deu um salto para trás, tapando a boca com a mão. Como é que é? O que foi que disse? Disse que fui casado com ela, portanto sou seu avô. Mas como? Desencarnei faz tempo, meu filho. Eu sei, só que jamais esperava encontrá-lo aqui. Por quê? Porque você morreu. Assim como você, e você também está aqui, não está?
Logo não estamos mortos, nem eu nem você, ou será que ainda não aprendeu nada? Adriano não sabia o que dizer. É claro que fazia sentido. O avô desencarnara muitos anos antes e voltara para ajudar a esposa, assim como ele voltara para ajudar Clarinha. Não queria propriamente ajudar, também não queria prejudicar, queria apenas tomar conta dela. Olhando ao redor, Adriano notou que as pessoas começavam a se retirar e disse para Ismael: Olhe, gostei muito de encontrar você de verdade. É muito bom saber que não estou sozinho aqui. Sou seu avô e me interesso por você, porque não aproveita e me acompanha de volta à colônia. Acompanhá-lo não posso. Sinto muito, mas não posso, não quero. Vendo que Clarinha já se fora, Adriano deu as costas ao avô e partiu atrás dela. Demorara-se muito tempo com Ismael e as perdera de vista, mas não tinha importância. Sabia para onde haviam ido e seguiu direto para a casa da avó. Ele vai descobrir, indagou Cissa assim que Adriano saiu do centro. Vai, não tem jeito, Cissa. É assim que as coisas têm que acontecer. Ao entrar na casa da avó, Adriano parou estarrecido. Ao lado de Fabrício, o espírito daquela moça loura o abraçava, falando com forte sotaque alemão. Amo muito meu filho, fique com Deus. Ela beijou-o suavemente na testa. E Fabrício sentiu um leve arrepio. Acostumara-se à presença de Helga e tinha como espírito protetor. Depois de o beijar, Helga levantou o rosto e viu Adriano que a fitava aturdido. Quem era aquela mulher? O que queria com Fabrício? Por que o chamara de meu filho? Teria sido só jeito de falar. Helga se aproximou dele e sorriu, estendendo a mão para ele. Assustado, Adriano escondeu a mão atrás do corpo e perguntou desconfiado: Quem é você? O que quer com meu irmão? Não sabe? Tornou ela com doçura. Não, sou sua mãe. Sua mãe, o que quer dizer? Sua mãe é aquela ali, apontou para a Flávia, a mesma que a minha. Você foi sua mãe em outra vida? Querido, está confuso, não está? Por que não vem comigo? Posso explicar-lhe tudo. Explique-me aqui mesmo. Helga voltou-se na direção de Fabrício, que conversava animadamente com a avó e finalizou. Aqui não, mas quando quiser venha me procurar. Quero-lhe muito bem e ficarei muito feliz em ajudá-lo. A mim porque eu nem a conheço. Ela sorriu meigamente, afagou-lhe o rosto e finalizou. Sabe onde me encontrar. Desapareceu. Adriano ficou atônito. Não estava entendendo nada. Quem era aquela mulher estranha? Aproximou-se da mãe, sentia que ela sabia de algo e precisava descobrir. Abraçou a mãe e começou a soprar em seu ouvido. Mãe, quem é aquela mulher loura que se diz mãe de Fabrício? Quem é? Na mesma hora, Flávia sintonizou com o filho e captou-lhe a imagem de Helga, em que ele pensava, e seus pensamentos começaram a divagar. Olhando para Fabrício, lembrou-se daquele dia há muitos anos. Adriano soltou a mãe aterrado. Não podia acreditar que aquilo fosse verdade. Então Fabrício não era seu irmão. Não era um Lopes Mandarino. Era um João Ninguém ilegítimo e rejeitado por quê? Porque Deus fora tão injusto com ele. Por que deixar o outro, que nem era seu irmão, para tomar o que lhe pertencia? Por que não levar em seu lugar? Era ele o filho legítimo, quem tinha direito a prosseguir com o nome de seu pai, não o adotado que nem tinha o seu sangue. Quis agredir Fabrício, humilhá-lo, matá-lo, mas não podia, não tinha mais corpo, mas podia destruí-lo, podia acabar com ele e tirar-lhe tudo, fazendo com que voltasse para o gueto de onde havia saído. Com o coração repleto de ódio, decidiu que não lhe daria trégua, faria com que lhe devolvesse tudo o que lhe havia tirado, a família, o nome, a vida. Era ele, Adriano, quem merecia estar ali, não Fabrício. Além do mais, estava apaixonado por aquela vadia da Selena, uma mulher desquitada, e ainda ia enxovalhar o nome da sua família. Mas ele não. Ia se casar com Clarinha, uma moça direita, pura, sem manchas em seu passado. Daria netos bonitos e decentes aos seus pais. Não assumiria os filhos de outro homem, nem geraria uma filiação espúria. Com que direito Fabrício continuava vivo para desfrutar de bens que seriam seus por direito? Adriano escutou uma voz atrás de si e se voltou. Lá estava Ismael novamente. Por que não me deixa em paz? Tornou agressivo. Por que está sempre me perseguindo? Virou meu obsessor, é?
Não estou perseguindo, nem sou seu obsessor. Sou seu avô e me preocupo com você, porque nós nem nos conhecemos. Ismael suspirou e quase que suplicou. Venha comigo, Adriano, para o seu bem, acompanhe-me. Já disse que não vou. Ainda mais agora, não adianta insistir. Porque já não viu que Clarinha e Fabrício não estão interessados um no outro? Não é por isso que quero ficar e você sabe. Adriano, não deixe que o ódio lhe tolde a visão e o faça ver coisas que não são como parecem. O quê? O que não é como parece? Que Fabrício não é meu irmão, pois é. E parecia que era, mas não é. E Flávia não é sua mãe, é minha, só minha. E Paulo não é seu pai, é meu. A minha casa não é dele, é minha. E minha vida, a vida que ele me roubou. Ninguém rouba a vida de ninguém, Adriano. Fabrício tem a dele assim como você teve a sua. Não, não é justo. Eu não queria morrer. Você desistiu da vida, Adriano. Desisti? Como pode dizer um absurdo desses? Eu não desisti da vida, ao contrário, eu queria viver. Só se morre quando se desiste de viver. É por isso que as pessoas adoecem, sofrem acidentes e são assassinadas. Besteira. Ninguém pede para ser assassinado nem para sofrer um acidente. Conscientemente não pede mesmo, mas a sua alma, o seu íntimo, sabe o que é melhor e sabe por quê. É por isso que as criaturas morrem nas mais diversificadas circunstâncias. Não dizem por aí que morreu porque chegou a hora, então. Quem escolhe a hora de morrer é o próprio espírito. Está enganado, velho. Eu não pedi para morrer nem consciente nem inconscientemente. Adriano, tente se acalmar. Revolta não vai levá-lo a nada. O que acontece é que você ainda não conseguiu se libertar da matéria. Livre-se dessas amarras e conseguirá compreender. Conseguirá entender suas escolhas, ainda que difíceis, e verá que nada acontece por acaso. Você desencarnou porque escolheu, porque desistiu da vida. Aos 24 anos foi a sua opção. Jamais faria uma opção dessas. Aí é que você se engana. Antes de reencarnar, você fez esse projeto de vida, traçou seu desenlace, escolheu seu caminho de aprendizado, só que não consegue se lembrar, porque ainda não aceitou a perda da matéria. Mas sua alma sabe, seu coração reconhece isso. Dê-lhe uma chance e ele lhe mostrará a verdade. Até parece, mas é verdade. Você poderia até ter alterado o seu destino se quisesse. Poderia. Ora, essa é boa. Se eu tivesse tido escolha, teria escolhido viver. Mas você não quis. Escolha nós sempre temos. A vida sempre nos dá diversas oportunidades e nós optamos por aquela que entendemos será melhor. Com você não foi diferente. Se sua alma entendesse que seria melhor não para o seu prazer ou a sua satisfação material, mas para a sua evolução espiritual, teria mudado seu destino e o acidente teria sido evitado. Mas acontece que não quis. Sua alma, embora você não pudesse e não possa aceitar isso, quis partir. Quis porque não encontrou outra solução, não encontrou outro meio de evoluir e de aprender. Cale essa boca. Cale a boca, não quero ouvir mais nada. Vá embora daqui, Ismael, e não me procure mais. Não quero a sua ajuda e não preciso de você. Ismael inspirou profundamente e penalizado acrescentou. Adriano, todos temos nosso livre-arbítrio e você não é diferente. Por isso, se não quiser mais me ver, respeitarei sua escolha. Ótimo. Agora vá embora, já estou cheio de você. Está bem, irei, se é o que quer. É o que eu quero. No entanto, se precisar de mim, se quiser ajuda, basta me chamar e eu virei em seu auxílio. Obrigado, mas não preciso de você para nada. Ismael partiu entristecido. Não adiantava nada tentar ajudar a quem não queria ajuda. Só o que poderia fazer agora era esperar que Adriano despertasse, compreendesse e aceitasse o caminho que o levaria ao amadurecimento.